Tudo bem? Boa noite. Que responsabilidade, hein? Vamos lá. Pessoal, o tema de hoje é sobre a igreja e temos como base o texto bíblico aí, Colossenses 3, do versículo 12 ao 17. No decorrer da ministração a gente vai ler também essa passagem bíblica, caso dê tempo aqui. Colossenses 3, versículo 12 ao 17. Mais aqui, próximo. Melhorou? Aí. Amém? É um tema muito importante, né, como os outros temas também. E a gente sabe que quando a gente não sente uma vontade, né, intensa de que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, a gente tem a sensação de que nós já vivenciamos ali o suficiente, né, e estamos satisfeitos nele. Mas, na verdade, não é isso que acontece. É porque, por muito tempo na nossa vida, nós temos focado ali, enfatizado, nos alimentado de coisas mundanas. E isso reflete diretamente no nosso relacionamento com Deus. O nosso foco estamos nas coisas criadas e não no Criador. Então, dessa forma, não há espaço, né, para aquilo que realmente interessa, que é profundo e grandioso, que é justamente a palavra de Deus. Como base, a gente observa que o nosso apóstolo Paulo, ele nos orienta, né, a nos revertirmos de algumas qualidades, e essas qualidades estão voltadas para a misericórdia, bondade, humildade, paciência, e principalmente, acima de tudo, temos que ter como base o amor como relação, né, nas nossas vidas. E dessa forma a gente entende que Deus orienta dessa forma sequenciada, lógica, porque se não existir bondade, misericórdia, paciência, amor, o homem não consegue elaborar, criar esses frutos, né, digamos assim. Ele não consegue desenvolver na vida das pessoas. Então, por isso que Deus nos orienta, né, através do apóstolo Paulo, a vivenciarmos isso. Porque dessa forma nós vamos conseguir perdoar o nosso irmão e amar o nosso irmão, porque da nossa vontade isso não existe, porque o coração do homem, nós sabemos muito bem, aqui na igreja já enfatizou bastante vezes sobre isso, que no coração do homem só existe maldade. Então não existe desejo de perdoar, não existe desejo de amar o próximo, se não for uma intervenção suprema, que é o Espírito Santo. Amém? E falando um pouco sobre consumismo na igreja, a gente observa que isso tem avançado, né, de uma tal proporção assim, que as pessoas enxergam a igreja como um local para irem aos domingos, como um evento a ser cumprido. É uma obrigação, um protocolo que eu preciso seguir para que eu possa ali cumprir o meu, digamos, o meu dever. E a gente entende que não é dessa forma, né? Não vê como algo a se envolver, né, profundamente, mas só superficial. Eu vou na igreja, eu estou ali presente e isso já é o suficiente. Não deve ser dessa forma. Muitas pessoas pensam que a igreja é apenas um local de adoração, né, e a gente não sabe que isso não é verdade. Deveria ser muito mais do que isso, né? E o triste é que muitos líderes hoje e muitos pastores já aceitaram essa maneira de as pessoas estarem na igreja por frequência, né, por números ali grandiosos e por doações. E isso é muito triste de observar, porque, na verdade, deveria entender que os membros deveriam se envolver, não somente estar presente, mas com as atividades da igreja, se importar, porque quando você não se envolve significativamente com as ações, as atividades, a missão da igreja, isso acaba sobrecarregando os nossos líderes e os voluntários que fazem parte da igreja, que realmente estão ali empenhados na missão. Falando um pouco mais de consumismo em relação à igreja, a gente pode citar um exemplo, por exemplo, ficou redundante, a gente pode citar um exemplo que é comparado a um cliente que vai a uma loja e ele procura por algo que vai satisfazer momentaneamente. Ele procura por uma necessidade e, enquanto ele não encontrar, ele vai pulando de loja em loja até encontrar aquilo que ele deseja.
Então, trazendo isso para a nossa igreja, nossa realidade, nossas igrejas do Brasil, do mundo, a pessoa que fica de igreja procurando ali uma pregação perfeita, um ministério de louvor perfeito, uma mensagem que fala sobre o ego, que vai massagear o ego. Então, essas pessoas precisam entender que não é sobre isso, né? Precisam se aprofundar mais no Evangelho, entender que a igreja ali é um local de bênção. Sim, isso aí Deus ele quer para nossas vidas, prosperidade, mas o Evangelho, o foco principal não é sobre isso, é fazer com que o homem se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Amém? Estou indo muito rápido, estão entendendo? A gente observa também que muitos cristãos, eles participam da igreja, mas praticamente são invisíveis. Por quê? A gente observa que muitas pessoas não compartilham das suas dificuldades pessoais, financeiras, uns com os outros. E deveria compartilhar, né, e nos unir para que juntos pudéssemos vencer, né, e caminhar em cada dificuldade. E a comunhão, digamos assim, que a pessoa experimenta, muitas das vezes é apenas uma troca superficial de palavras. A verdade é que a igreja, né, de forma geral, a nossa vida na igreja deveria ser vista como um corpo de membros, né, que se importa e que se apoiam, que se importam e que se apoiam uns com os outros, mutuamente. Deveria ser dessa forma. E não estar aqui apenas para participar do culto, ser apenas um número, deveria se envolver de forma mais profunda, né? E a gente entende que muitos de nós, a gente passa aí a igreja para focar nas coisas criadas e não no Criador. Então, que a nossa contemplação, a nossa admiração venha estar no Criador e não nas coisas criadas. Tá bom? Eu não posso tomar muito tempo, e eu queria ler com vocês aqui essa passagem, se puder colocar aqui Colossenses 3, do versículo 12 ao 17, para lermos juntos aqui. É justamente sobre esse texto, né, que o apóstolo Paulo ele nos orienta, justamente essa primeira parte. Colossenses 3, do 12 ao 17. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine-os em vossos corações e sede agradecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, ou seja, direcionando algo brando ali, benevolente ao nosso irmão, chamando a atenção de forma branda e benevolente. Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E a gente precisa entender que aqui na terra nós somos representantes de Cristo e devemos agir conforme a vontade de Deus, né, em qualquer lugar, na igreja e principalmente lá fora. Amém, irmãos? Obrigado aí pela oportunidade, é isso que eu queria falar. Glória a Deus.